galera, tudo bem? Aqui é o Eduardo, um dos fundadores da Sim. Vim hoje falar um pouquinho de um tema, de um pepino, para ser real, que é ir além do ACLS. Como todo mundo sabe, o ACLS é um dos principais guidelines que a gente tem. De fato, mudou o tratamento da parada cardíaca e é de extrema importância, certo? Mas, como todo guideline, ele tem suas limitações. E o objetivo dessa aula aqui é a gente discutir as limitações, não que eu sugira que vocês saiam fazendo essas alterações que eu vou falar, mas que vocês tenham em mente que elas existem e tem gente pesquisando isso. E caso você se encontre em alguma situação que isso se encaixa perfeitamente, você pode tentar fazer. Mas de jeito nenhum aqui eu quero dizer que o ACLS não tem importância ou que vocês não devam seguir o ACLS, nosso principal guideline, na parada. Justamente porque na parada cardíaca, muitos dos nossas ações têm que ser automático, que é tudo muito rápido, né? Quem já viveu uma parada cardíaca sabe disso. Então, se você não segue a gente aqui embaixo, tá? Pode seguir. E clica no sininho. Se não segue no Instagram, vai no @emergência.sim. Segue nosso podcast. Tem no Spotify, no Deezer, Simcast, chama. E bora começar. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do nosso curso prático. Se você quiser pular, essa propaganda dura 2 minutos. Beleza? Fala pessoal, olha, o curso superou muitas expectativas, os meninos têm muito conhecimento para acrescentar. Tem sido de muita ajuda para mim no conhecimento e na prática do dia a dia, o que corresponde a uma sala de emergência. Quando surgiu o curso, não tinha dúvida que iria valer a pena, surpreendeu mais ainda com as simulações que eles fizeram coisas novas também. Tem bastante conteúdo diferente, então dá para diversificar, as simulações são fantásticas. Quem tiver a fim de fazer e tiver alguma dúvida, já garanto que vale a pena, recomendo fortemente. E sou muito grato por ter participado desse curso. Quer aprender um pouco mais sobre emergência? É um curso excelente, assim, não vai se arrepender nem um pouco. Bom, então bora começar, né? Vamos um pouco além do ACLS. Bom, então por que essa aula é importante? Basicamente, porque se você for olhar o guideline, assim como mais os guidelines, ele é baseado em recomendações. Dessas recomendações, só 25% são classe 1, ou seja, você tem que fazer com certeza. E das recomendações, só 1% é nível A de evidência, ou seja, baseado em ensaios clínicos randomizados. Então, ter a crítica do ACLS é de extrema importância, né? Embora a gente deva segui-lo, a gente tem que saber das limitações que ele tem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir o ACLS, mas vamos ter ideias em mente. Primeira delas, terapia com choque duplo para pacientes em FV refratário. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas qual que é a ideia disso, né? Primeiro, 80% dos pacientes que têm FV são resistentes ao primeiro choque, tá? Ou seja, a maioria vai levar 2 choques para voltar ao ritmo sinusal, ter uma atividade elétrica, que não seja FV. Por quê, né? Basicamente, porque a desfibrilação, para acontecer, ela tem que pegar a maioria do miocárdio. Tem lugar que fala 90% do miocárdio. E o que acontece é que, muitas vezes, a gente não coloca a pá da melhor forma, ou o paciente tem uma variação anatômica que desloca o coração e a energia não passa pelo coração. Colocando 2 pás, acontecem algumas coisas. 2 pás não, no caso são
4 pás, né? Sempre antero-posterior e antero-lateral, certo? Colocando 4 pás, eu aumento a carga, né? Vai dobrar a carga, certo? E aumenta a chance de eu despolarizar esse coração em 90%, ou seja, pegar a maioria do miocárdio. Isso vem da onde? Vem de estudos retrospectivos. Infelizmente, não é nível A também, né? Mas tem um estudo com 2.428 pacientes em parada cardíaca pré-hospitalar. Desses 2.428, 500 tinham um ritmo chocável. E desses 500, 12 foram tratadas com choque duplo, certo? O choque duplo podia ser ou ao mesmo tempo, né? Apertava o botão ao mesmo tempo, ou seguidinho, rapidamente, apertava um, apertava o outro, certo? Desses 12 que foram tratados, certo? 75, ou seja, 9 saíram da FV, que é um nível alto, tá? Retorno da circulação espontânea aconteceu em 3 de 12, que é 25%. Sobrevivência a alta hospitalar, então o cara foi de alta para casa, foram de todos os pacientes que tiveram retorno à circulação espontânea. De desfecho neurológico, foi 2 desses 3 pacientes que receberam alta, ou seja, 66%. Então, é um número alto, tá? Lógico, tem todas as limitações do estudo. Além disso, tem outro estudo retrospectivo, que foi só com 50 pacientes, e aí ele viu que a sobrevida com um neurológico bom foi de 11,4% no grupo do choque duplo e 6% no paciente que não tinha recebido choque duplo. Beleza, isso é uma das opções. Qual outra opção que a gente tem, certo? Aí agora é um pouquinho mais controverso, mas vocês vão entender. Qual que é a fisiopatologia da FV refratária? Só para deixar claro aqui, o que a gente chama de FV refratária? Tanto no choque duplo, quanto aqui nesse caso e no próximo caso que eu vou falar. FV refratária são 3 choques, no mínimo, tá? Não seguidos, né? Seguindo o ACLS normalmente. Uma dose de amiodarona e de 1 a 3 doses de adrenalina. Tem lugar que fala 1, tem lugar que fala 2, tem lugar que fala 3. Então, vamos dizer assim, recebi uma dose de adrenalina, uma dose de amiodarona e 3 choques, isso é FV refratário. Por que parar de usar adrenalina, né? Pô, primeiro, nenhuma droga no ACLS mostrou mudança de mortalidade com desfecho bom, tá? Isso é um fato até agora. Teve o estudo Paramedics 2, milhares de pacientes, se não me engano foram 8.000 pacientes, que não mostrou que a adrenalina muda desfecho neurológico bom. Até muda mortalidade, né? A cada 112 pacientes que eu dou adrenalina, um melhora. Melhora no sentido de receber a alta vivo, certo? Mas ele volta a sequelado. Bom, tem muitos questionamentos sobre esse estudo, mas ele é o melhor estudo que a gente tem, porque é um ensaio clínico randomizado. Mas qual a ideia na FV refratária, né? Não estou falando que não é para vocês não usarem adrenalina, mas na FV refratária, a fisiopatologia é uma descarga adrenérgica ou catecolamínérgica bizarra, que chama tempestade adrenérgica, certo? E aí o paciente desenvolve FV, certo? Se eu dou mais adrenalina, dou mais catecolamina, a chance dele ter uma FV refratária é maior. Isso baseado em fisiopatologia, tá? Não tem estudo. Mas, baseado no Paramedics 2, nos outros estudos que a gente tem com adrenalina, talvez faça sentido não dar FV nesses pacientes. Pelo menos parar nesse momento. Beleza? Próximo. O que mais que eu posso fazer? Tem uma droga que chama Esmolol. O LOL, geralmente é o quê? Beta-bloqueador. Então, vou dar um beta-bloqueador numa parada cardíaca, ou seja, vou diminuir a atividade cardíaca, diminuir inotropismo, diminuir cronotropismo no paciente com FV? Pois é, faz muito sentido, tá bom? Qual que é o sentido disso? O Esmolol, ele bloqueia os receptores beta-1 do coração, tá bom? Quando ele bloqueia os receptores beta-1 do coração, o que acontece? Eu quebro a tempestade catecolamínérgica. Quando eu quebro a tempestade catecolamínérgica, o paciente volta.
E, de fato, tem 2 estudos retrospectivos que mostraram melhora. Eles deram 500 microgramas por quilo em bolos, EV, e depois 100 microgramas por quilo por minuto em bomba de infusão contínua, nos pacientes com FIV refratário, aqueles critérios que eu falei. Um estudo de 2014, 6 pacientes versus 19 controles. Desses 6 pacientes, 100% teve retorno à circulação espontânea. 100%. E a sobrevida com neurológico bom foi de 50% desses 100%. Então, 3 pacientes dos 6 voltaram para casa bem. Já dos pacientes controles, dos 19, só 2, 11%, tiveram prognóstico neurológico bom. É bem robusto, embora seja retrospectivo. Precisa de um ensaio clínico randomizado. Em 2016, teve um estudo coreano, também retrospectivo, que foram 16 pacientes com esmolol e 25 controle, certo? Também teve achados similares. Bom, vamos sair dando esmolol para todo mundo? Não, mas é algo a considerar. Eu já fiz uma vez uma parada e deu certo. O paciente voltou. Não sei dizer se ele voltou com um neurológico bom. Eu estava no pronto-socorro. Não acompanhei ele na UTI depois. Bom, o que mais podemos fazer? Podemos fazer evitar entubar os pacientes, tá? Agora, em 2019, a AHA lançou um update, 2009, ano passado, né? Lançou um up-to-date, um update, desculpa, do ACLS, falando que tudo bem não entubar os pacientes se eles estiverem ventilando bem. Acredito que isso tenha sido muito impulsionado pelo estudo chamado Airways 2, tá? Foi um estudo lançado no JAMA, em 2018. E foi um estudo que teve muitos pacientes, teve 9.000 pacientes, se não me engano, tá bom? E o que ele viu? Ele comparou, basicamente, intubação versus máscara laríngea, tá? E foi basicamente 4.500 para cada lado, certo? Mais ou menos, tá? Não são esses dados exatos. E não teve diferença em desfecho neurológico e mudança de mortalidade. Então, não mudou o quanto de paciente saiu bem do hospital, né? Mas teve até uma análise de subgrupo, né? Que mostrou um certo benefício, tá? Nos pacientes que receberam a máscara laríngea. Bom, além disso, né? Pensando fisiopatologicamente, por que evitar entubar os pacientes seria ruim? Por que entubar os pacientes seria ruim para o desfecho do paciente? Pensa que esses pacientes têm um débito cardíaco baixo, certo? Porque o débito cardíaco deles é a massagem cardíaca. Se eu boto uma pressão positiva muito intensa nesses pacientes, eu diminuo o retorno venoso, e se eu diminuo o retorno venoso, eu diminuo ainda mais o débito cardíaco. Isso prejudicaria perfusão cerebral e perfusão coronária, certo? Além do que, entubar o paciente, eu paro com a massagem cardíaca, que é de extrema importância, isso a gente sabe que altera desfecho nos pacientes na parada cardíaca, e tudo isso poderia culminar em piores desfechos neurológicos. Bom, o que eu faria? Evito entubar, se estiver ventilando bem, obviamente, e não for hipóxia como causa. Posso passar uma máscara laríngea, certo? E aí, depois, quando ele voltar à circulação espontânea, eu considero entubar ou não num ambiente menos caótico, mais controlado. Beleza? O que mais que eu posso fazer? Eu posso entender o conceito de pseudo-AESP. Agora é mais controverso ainda. Mas o que é pseudo-AESP, né? A AESP é basicamente atividade elétrica sem pulso. Ou seja, o que acontece? Meu paciente, ele tem
coração parado com atividade elétrica e não gera um pulso, tá? A pseudo-AESP seria o coração batendo, mas não gerando um pulso que eu detecte. Mas, na verdade, ele tem um pulso. Só que meu dedo não é capaz de identificar esse pulso, porque a sensibilidade e a especificidade do meu dedo para detectar uma parada é baixa. E a concordância entre os profissionais de saúde também é ruim. Quem nunca teve uma parada cardíaca e estava com uma ESP, foi checar o pulso e aí, acho que tá com pulso. Ah, não. Acho que não tá com pulso. Não, tá com pulso. E aí, quando você vê, passou 30 segundos, 1 minuto, e 5 pessoas vendo o pulso, um na carótida, outro na outra, um na femoral. Nossa capacidade de sentir pulso é ruim. Certo? E aí viria o quê? O próximo, que seria usar o ultrassom para ver esse pulso, certo? Ou até, tem gente que passa PA intraparada e até consegue monitorar a qualidade da massagem com PAI. O pulso que eu checo com ultrassom poderia ser com Doppler ou com compressão. Se eu faço compressão e a artéria colava, não tem pressão ali. Agora, qual a evidência disso? Também não tem. É tudo teórico. Mas tem gente, principalmente aqui nos Estados Unidos, que está fazendo isso. Certo? E por que é importante eu diferenciar a pseudo-AESP da AESP? Porque se o cara tem um batimento cardíaco que gera um pulso, só que eu não consigo sentir o pulso, ele não está parado. É só eu que não estou identificando o pulso. Na verdade, esse cara está com um choque muito grave. Tão grave que a PA está inaudível. Certo? Não consigo medir a PA. Só que não é uma parada. Eu não vou fazer uma massagem cardíaca nesse cara. Né? Ainda mais entubar, porque se entubar, vai fazer a pressão positiva e vai parar. Então, fazer os procedimentos do ACLS nesse paciente talvez seja mais maléfico do que benéfico. E, por final, que mais que a gente pode fazer? Certo? Dentro da ESP verdadeira, a gente pode dividir em QRS largo e QRS estreito, certo? Quando eu penso em QRS largo, certo? Isso vai só ajudar a me guiar o raciocínio. O que pode alargar o QRS e dar parada? Vamos pensar no 5H ou 5T. H+, não. Hipercalemia, sim. Então, hipercalemia é uma das causas que darão QRS largo. Outro, T de trombose cardíaca, infarto do miocárdio. Se o infarto do miocárdio dá um BRE, também pode dar uma ESP verdadeira com QRS largo. Outro, T de tóxicos, intoxicações. Uma delas é a intoxicação por tricíclico, pode dar parada cardíaca com QRS largo. Ou então, nada a ver, pode ser que o paciente tenha um BRB ou um BRE prévio. Aí complicou tudo, né? Mas pode ser. Já com QRS curto, eu tenho que pensar no quê? Eu vou pensar em causas que não vão alargar meu QRS, que são basicamente infarto. Infarto pode não necessariamente dar BRE, né? Pode dar só um supra, ou pode dar até sem supra. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, TEP, H+, hipovolemia, hipotermia, e aí são todos os outros 5Hs e 5Ts que eu não falei. Beleza, gente? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente depois dessa discussãozinha? Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo que o ACLS tem limitações, tem gente estudando essas limitações, é importante que a gente saiba essas limitações e saiba raciocinar em cima delas. Mas sigam o ACLS. E para quem ainda não curte a gente, segue a gente aqui no Instagram, no YouTube, siga no Instagram e siga o nosso podcast. E aproveite toda essa informação que a gente está tentando passar para vocês. Grande abraço, até a próxima.